Pode ir, Suzana. Deixa eu ver o meu áudio, né? Aqui. Assim tá bom? Dá para ouvir? Uhum. Então, que bom começar hoje esse encontro, né? Tá bom? Ótimo. De criação literária, que é essa escuta dos silêncios. Que bom rever quem está aqui nos outros encontros de literatura russa. E eu estou vendo aqui os recados no chat. Rio, Porto Alegre, né? Que a gente conversou um pouco. E, deixa eu ver. Eu vi em algum lugar falando também dos 9 gatos, que a gente estava aqui conversando, né? Como no lançamento os gatos apareceram nos quadradinhos, assim, como eles habitam a casa, né? Nossas vidas. E essa escuta dos silêncios é um pouco o que te atravessa quando você está em casa e também na rua, né? As cidades, essa fase de pequenas coisas. E eu enviei para vocês esse material em PDF que eu organizei, vou abrir aqui. E aí eu escrevo primeiro, né? Escutar os silêncios. O que nas ruas não é visto, e, no entanto, está e fala. Ao mesmo tempo, nos cuidados no cotidiano, os detalhes, a natureza, as vozes dos bichos, das árvores. Então, andar na cidade, o que ali te olha. Ou habitar a casa também, né? O que ali respira. Então, a gente vai ler um pouco e, se passar alguma frase, algo assim que você lembre, você já anota. Cada um tem um caderno, né? Ou, enfim, uma folha de papel, eu não sei onde vocês vão anotar, se alguém vai digitar, mas é importante ter aquilo que a gente até falou no dia do lançamento, né? Esse instante que, de repente, aparece ali, você anota numa urgência, porque são essas pequenas coisas também, às vezes o que parece uma bobagem, que vão forrar, né? Aquilo que, de repente, quer ser dito. Deixa eu ver aqui a mensagem. Foi a Carmen Elias que falou, são 9 gatos. Tá certo. E a Lari também. Aqui, deixa eu ver, já vou tirar o WhatsApp para não ficar esse barulho. Abrir. Então, as cidades, né? O que é que me atravessa, o que eu sou, e, ao mesmo tempo, essas margens, essas vidas. E eu acho que, de uma certa forma, conversar, já que a gente está nesse projeto, né, de leituras, que todos eles, de alguma forma, conversam. Eu trouxe esse poema da Gaivota, A Vida em Torno do Lago, que o título é A Gaivota, que conversa com a peça de Tchekhov, mas o subtítulo é A Vida em Torno do Lago. Então, esse lago lembra, assim, isso das margens, né? O que mais, assim, para vocês aparece? Se a gente pensa em margens, em lago. Pode ser a sua. O que te evoca, né? Se alguém quiser falar, pode abrir o microfone, soltar uma palavra. Profundidade. Limite. Como? Limite. Limite. Profundidade. Profundidade. É um limite vertical e uma profundidade. Não, um limite horizontal e uma profundidade vertical. Amplidão. Amplidão. Movimento. Movimento. Ondulação. Ondulação. Aparente calma. Aparente calma. Nossa, só com isso já começa a trazer, assim, essa aparente calma, uma atenção, um movimento, algo que não está quieto, né?
E nos espaços, vocês trouxeram os espaços aqui também, né? Porque se pensa nesse limite, ao mesmo tempo nesse fundo, né? Então, aí a gente começa a pensar, limite, pensa em linhas, né? Alguma fronteira, né? Algo delimitado. Fronteira como algo... Altado. Como? Delimitado. Se delimita, e ao mesmo tempo, se falou amplidão, né? Você falou amplidão, foi interessante isso, essas tensões, né? Então, já dizer em algo que pode, né, numa folha que se aparece assim inteira, ela já é rasurada com uma amplidão, já é rasurada com um limite, com uma tensão, com um movimento, e o limite também é rasurado com uma amplidão, porque pode pensar em movimento em fronteiras, onde algo se encontra, né? Fronteira também como onde as coisas se encontram e conversam. Ruídos, talvez. E se atentar aos sentidos, o que mais que traz? Para mim, traz uma noção de diversidade, assim, né, das múltiplas vidas que podem girar em torno desse lago. Diversidade, as múltiplas vidas, essas vidas. Traz uma sensação tátil, porque quando eu vejo um lago, eu tenho logo vontade de mergulhar, de sentir aquilo ao meu redor, né? Eu ficar completamente inteira dentro daquilo, né? Me dá essa sensação tátil logo, um desejo tátil de ir ao encontro desse invólucro. E você já entrou no lago, né? Eu não posso ver água. Eu também sou louca por água. Eu acho que tem muito a ver com essa coisa da bolsa primordial, do líquido amniótico. Eu também sou apaixonada por água. Assim, essa sensação de estar envolta por aquilo ali, ficar... É uma sensação prazerosa, segura. Isso, é uma liquidez prazerosa. Exato. Porque esse conceito do líquido hoje em dia tá muito mal visto, né? Mas a coisa líquida mesmo, que se molda, pela qual você flutua pela água, né? Você levita, porque você pode boiar, então, de certa maneira, o seu corpo pode levitar, flutuar. E tem uma densidade ao mesmo tempo que te segura, te sustenta. Densidade. E olha que já vieram, né, outros paradigmas assim desse lago com o invólucro ou também esse líquido, né, amniótico. Não, como você disse? Uma bolsa, essa bolsa amniótica. Amniótica, né? O corpo, né? O corpo que sente também o corpo que dentro, né? Então, gente, o que eu perdi? Que a minha luz caiu aqui. Ela está caindo toda hora. Entrei até pelo celular, que eu tenho medo do meu computador queimar. Já aconteceu. Aí eu estou meio perdida. Você perdeu um pouco. A gente está vendo as palavras e imagens. Se pensar em A Gaivota ou A Vida em Torno do Lago, né? Do que eu trago aqui hoje para conversar com o livro e começar a criar a partir desse lago juntas. Aí eu chamei a atenção para o subtítulo, né? O A Vida em Torno do Lago. Então, a gente pode ver o que apareceu. A Mônica acompanhou o início, né? Um pouco. Então, depois de limites, amplidão, aí a gente pensou sobre fronteiras, teve as vidas múltiplas, né? A Lê, Lária, Carmen, a Mir também. A gente está compondo o que mais? Para a Mônica. E a sabedoria também, que não foi falado, né? A sabedoria da gaivota. Né? Olha. Porque
Essa Como se sabedoria fala na da gaivota. profundidade, né? No vertical e horizontal, a gaivota ela filma o espaço para poder se centralizar, né? Não deixar, vamos dizer assim, espaço para alguém indispô-lo, né? Era isso. Ótimo, porque é isso, esse voo também que a gaivota, como isso que a gente, esse cuidado, né, que a gente tem que ter com essas coisas que são assim, essa sabedoria, essas memórias, isso, né, que tudo que concentra ali, que tem um saber que passa e tão forte ao mesmo tempo tão frágil, porque a gaivota na peça de Tchekhov é morta por sem motivo nenhum, né? O próprio bicho, pássaro, ele recebe, né, um tiro, uma coisa de destruição, e depois vários personagens ali também se perdem, né, sem motivo, por um desperdício, por uma banalidade. Então, a pergunta aqui é, e essa gaivota em nossas vidas múltiplas e diversas, né, também, como a Ali falou da diversidade, e tudo isso que essa vida perto, em torno do lago, e esse aí a gente pode pensar em instituições, olha, tudo isso, né? Os bichos, tudo isso que é tão forte, ao mesmo tempo frágil, porque a troco de nada pode, né, ser assim, começar a ser destruído. Mas como essa gaivota viver? Né? Se ela morre tantas vezes, como é ela não morrer? Como é essa conversa continuar em torno do lago, esse murmurinho, esse corpo que entra na água, né? Que a Lari falou, e o gatinho está aí agora. E é isso que a gente aprende, né? Com cada silêncio que a gente se para, escuta, ouve. E então vocês já vão anotando essas imagens importantes para vocês, porque quando for, né, riscar, escrever em torno desse lago, né, a gente agora em torno dessa conversa, cada um vai trazer algo bem diferente. Quem falou? Ah, não. Deixa eu ver aqui a pergunta. Mais alguma imagem que alguém quer trazer? Da gaivota ou do... A luminosidade do sol, né, da tarde, assim, um pôr do sol no lago, e a ave se movendo também ali, né, voando. Eu vejo essa luminosidade do sol. E há também o reflexo, né, da luminosidade do sol com a sombra da água sobrevoando. É como se fosse o espírito dela descendo, entendeu? Ela fica sobrevoando o lago e dentro do lago fica duas sombras. A sombra do sol, como chama aqui no Nordeste, a resta do sol, e a sombra em formato de água no lago, né? Luminosidade, Eugênia, Irineu, isso, essas sombras e reflexos, né? Uhum. E aí a gente volta para isso dos sentidos, né? Porque é algo que se percebe, tem o tato, tem esse... Você fechar um pouco os olhos, né? Diante daquela luminosidade, aquele a brisa que vem do aquele voo, do frescor. E, olha, luminosidades. Uhum. E a gaivota tem isso de andar e depois, né? Eu falo até num dos poemas, ela abre as asas quando já é voo. E aí anda e vai. Né? Então, essas manchas luminosas também, né?
como que quando você para e vê, a gente já falou do sentir, a água, a densidade, né, Lari? A Carmen também. Agora, a Eugênia, das luminosidades, ali dessa diversidade. Irineu trouxe esses reflexos e sombras do voo. E já coisas que se duplicam, né? Então, a Ananir também trouxe... Qual a imagem? Olha, agora tem até um reflexo ali. Era o movimento, que eu penso na movimento. Era o movimento. Movimento. Que isso. qualquer movimento dentro desencadeia aquelas ondinhas, né? Pode ser um animal dentro, pode ser uma pedrinha jogada, pode ser uma brisa, pode ser eu botando o pé numa borda e vai reverberando, né? Me veio uma sensação também do voo, né? Imaginando o voo de um pássaro, né? Aquele ar, aquele vento também te envolvendo, assim como quando a gente entra na água e está envolto pela água e tem uma sensação tátil, a sensação tátil desse vento, né? Desse voo também é outra percepção que também envolve, né? Uhum. Olha, você buscando esse do envolve, olha que interessante, né? Já em outro lugar, em outro instante. Paralelo, Isso. E vão anotando, né? Cada um as suas linhas assim. E então, agora que a gente, de uma certa forma, a imagem está embaçada? Aqui está normal agora. Legal. Tá. Até o embaçado é interessante, né? Pensar. O vapor. Mas agora que a gente se aqueceu com algumas imagens forrando essa paisagem, a gente pode ler um trecho dos textos que eu trouxe e vai construindo, né, camadas, assim, para cada um ter construindo as suas múltiplas camadas também na sua folha de papel. Deixa eu abrir. Vocês têm... Falei desse andar na cidade, o que ali te olha, a natureza, as vozes dos bichos, das árvores, e trouxe... Pensei qual dos poemas, né, trazer hoje da Gaivota. E esse... O título é Memória do Mundo. Que na peça de Tchekhov você tem a alma do mundo, quando tem uma peça dentro da peça, escrita pelo personagem jovem escritor. Quem já assistiu a Gaivota ou já leu? Já. Lari já eu sou da área de teatro, né? Então, desde estudante, na faculdade também, né? E agora como professora de teatro. Então, assim, eu adorava, era um dos que eu mais gostava. Assim, então, eu ia ver todas as montagens que apareciam. Eu sempre fui bem fascinada. Ai, que maravilha! Inês, opa! E você dá aula aqui no Rio? Dou aula no Rio, só que eu sou professora do ensino público municipal, né? Olha. Então acaba que fiquei muito distante, né, ao longo dos anos, né? Nos últimos anos estou bem distante, né, desse universo aí. Nossa, que saudade que me deu quando eu vi. Não quis perder a oportunidade do curso de revisitar. Pois é, então você lembra que tem a peça dentro da peça, que é um instante, né? Uhum. É tão pequeno desse escritor que apresenta num monólogo algo assim que é muito frágil, porque, como diz a própria intérprete que faz a cena, a Nina, né? Ela faz a cena num palco improvisado no lago. Ela diz:
para ele, que escreveu a peça. Mas não tem personagens vivos, não, né? Não fala do amor. E, no entanto, no final da peça, ela se lembra como era bom, e o nome dele é Kostya, o Trepliev, né? Constantino. Como era bom, Kostya. Você lembra? Era tão fresco. E ela recita, né, aquela peça poema, e onde falava da alma do mundo, onde nada mais existia. E eu fico tão impressionada como cada vez mais isso que era para ser algo que na peça é colocado na beira do ridículo, né? Aquela criação daquele jovem diante de outros, né, do grande escritor que está assistindo e da mãe dele, que é uma grande atriz, como aquilo vai se ressignificando ao longo dos tempos e como agora para a gente é tão próximo, a gente pensar, né, naquele instante que ele fala no pequeno monólogo dele, onde cadê? O que existe? Né? E aí eu dialogo assim, o primeiro poema é ato 1, 2 e 3. E aqui eu chamei de Memória do Mundo, que ao mesmo tempo é algo que vai tecendo, né? Como agora vocês trazendo cada uma palavra e tecendo essa trama e trazendo, né, essa mesmo não apagamento. E na peça tem todas as vidas, todas as vidas, todas as vidas. Então aqui eu dialogo só como uma rubrica, né? Trovão e lago cada vez mais longe, todas as vidas, todas as vidas. E aqui o poema. Vocês todos têm aí aberto? A terra já não tem filhos, e sobre a cidade a chuva veste luto, escurece, faz noite pelos bichos que não puderam gritar por seu silêncio de bicho, sem fuga, sem ter para onde. Pelo silêncio do cervo do Pantanal, da onça pintada, jacaré, serpente, tamanduá, capivara mãe do lado o filhinho, macaco prego, ariranha gigante, castanha com respingos de amarelo no queixo e no peito. Agora, quando vocês forem falar de alguma coisa, pensa nisso. O que está o respingo, né? E eu vi aqui a Lari, passou um gato de perfil, depois um rabo, e tem tantos detalhes ali. Né? Como afundar no rio em chamas? O cervo do Pantanal come frutas, rebentos líquens, o sumo das folhas, dos frutos, das cheias. E nos lagos, nos rios, a ariranha come pequenos crustáceos, moluscos, peixes. Em lugar de chamas que destrói as espécies, o ciclo das inundações distribui as espécies, deixa alimentos. E no período da seca, jacarés e outros bichos vêm procurar da enchente os frutos. Neste instante, o incêndio apaga as cores. A terra embrasa como pisar na terra, alçar voo. Arar azul sem azul, sem grito. O córrego mudo. E aqui eu paro, que aí eu já lembro que eu vou pedir para vocês também se fazer perguntas, né, quando vocês estão escrevendo. Aqui tem as cores, tem algo do som, né, do ruído. O córrego mudo, sem borbulho. Nas raízes das árvores, fogo, onde antes era água. A terra queima por dentro. As raízes perdem o gosto da terra molhada. Quero respirar, diz a mata. Vidas sonoras, fagulhas. Gritar antes, o silêncio. Os silêncios dos bichos, dos peixes. Caxará pintado, jaú dourado, dos pássaros no cerrado, Seriema, Tucano-Açu, Araguã, Curicacataxã e o Tuiuiu, as plumas, o bico, ervas, águas, líquens, rio. Daqui, o que evocar, vocês anotem, que é uma forma de, né, da leitura, aquilo, né, que a gente, quem escreve, né, aqui tem pessoas também, escritoras e tal, que
sabe, né? A leitura, ela leva, cada um é tão único, lê alguma coisa e vem algo novo, mas que conversa, né? E agora eu lembro, alguém falou também dos pés nas bordas, quando sente, eu acho que foi a Anani. Foi, a Anani falou, quando, às vezes pode ser os pés, né? Eu pedi. Foi. Então, daqui em relação ao que vocês já escreveram, e mesmo quem não falou aqui, mas eu acredito que esteja também anotando e fazendo, né? Vai, né? Fabrício também, poeta, né? Paola, vão vocês todos anotando. E isso também, como aqui na nossa conversa, essa é a parte do corpo sua que se relaciona com aquilo que você vê ou aquilo que olha. E agora, nesse instante, cada um anote para si. Se eu pergunto, o que é isso, aquilo, né? Esse que me olha. A primeira imagem desse ser, desse bicho, ou de um objeto, ou algo ali que te olhou, anote. Hermes já fala? Irineu, quer perguntar? Pronto, assim, o que me refletiu esse poema é uma frase de Chico Xavier, quando ele diz que ninguém morre, o aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os vitoriosas e bela união, suprema com a divindade. Então, você traz a gaivota nessa reflexão e faz um vira-volta com ela, né? Que ela sempre se renova. Você vê que ela é surpreendida, naquele filme ela é tirada de cena, inocentemente, e como o Chico diz, né? A vida renova e eleva os quadros múltiplos. Então a gaivota traz para nós uma multiplicidade de pensamento, de reflexão. Que bom seria que cada um de nós fôssemos gaivotas, transmissoras de paz e de conhecimento e de belas reflexões. Era isso. Olha, obrigada, Irineu. Puxa, é isso, cada um de nós, né? E todos conectados. Isso de uma conexão, multiplicidade, né? E é isso de se renovar. E desse momento de que a gente atravessa, nesse andar sobre ruínas e as cinzas ali, a gente conseguir, né, nesse movimento, que algo realmente fale e que cheguem essas vozes, né, até nós. E nomear, né, trazê-las, porque que elas nos olhem é uma forma também de, ao mesmo tempo que você se coloca, né, no mesmo plano, todos conectados, né, nós aqui, cada um, a sabedoria da gaivota, de cada bicho, mesmo das raízes das árvores, né, desse ciclo das inundações, que também está sempre conectado ali, que traz depois o alimento, né, nas cheias, que alguma parte que está submersa, e agora eu lembro, né, de vocês falarem do lago, do fundo, então essa parte que fica sob a água, submersa, que vai trazer, né, o fruto, que cada um ali depois se alimenta, o sumo das frutas, né? E é uma pergunta, e como? Se o lago não está, ou se há chamas, ou, né? E aí... Suzana, desculpa te interromper. Mônica. Eu ainda estou perdida. Eu não entendi o que a gente tem que anotar. O que é isso que me olha? Como assim? Se eu faço essa pergunta, pode ser
Agora você imagina se você está em casa ou se você está na rua ou em algum lugar na natureza. Primeiro imagina, um desses lugares. Agora eu falo, algo te olha. Ou você olhou alguma coisa, esse algo te olha, um espanto. Aí eu pergunto, o que é? Se eu pergunto, alguma coisa te olha, aparece alguma coisa na sua cabeça? Sua imagem, uma imagem assim. Algo que só vem porque eu estou te perguntando. Não sei, se alguém me perguntasse agora, eu mesma me perguntar. De repente, não sei, eu vi uma esquina e apareceu um gato no muro. Isso só porque eu me perguntei agora, assim, sabe? Então, algo que, se você está em casa, pode ser até um objeto na estante, uma coberta de poeira, qualquer, né? Ah, posso falar? Pode. Pronto, assim, eu tenho essa impressão diariamente. Eu tenho uns pássaros. E Eu gosto muito ouvi os pássaros uma hora que você abriu o microfone. Pronto, e eu tenho muito gosto de trabalhar na cozinha. Sempre tive esse gosto, sempre. E eles ficam do meu lado. Eu tenho a impressão de que o que eu faço, o que eu assisto, eles estão vendo, ouvindo comigo. Para mim, eu acho que ele transmite o que que eu estou vendo para outras pessoas. Eu tenho essa impressão. É tanto que tem horas que eu viro a tela do computador para o lado contrário deles. Porque eu tenho essa impressão que eles ficam tão focados na tela que eu sinto que eles estão me vigiando. Aí é onde acaba a pergunta. Algo te olha, né? Isso. Então, aí eu fico assim, eles estão paradinhos agora, mas se eu ligar aqui o computador e eu começar a conversar, eles começam a fazer um cantarolos deles. Porque eu tenho a sabiá, tem o sabiá, tem os periquitos australianos, tem também o rupião, tem vários outros passos. Eu tenho essa impressão de fazer as coisas e eles estão me vigiando. É tanto que quando eu vou fazer, eu giro até lá o contrário deles. Era isso a minha contribuição. Ótimo. E já anote, então, o corrupião e até esse gesto, o movimento. Você anota para você. Isso que você contou na escrita. E esse verbo que ele usou, vigiando, né? Vigiar. Ele trouxe vigiar. Isso vai me ajudar no exercício que eu faço parte de um projeto de escrita literária, que foi como eu comecei a escrever, né? E o exercício dessa semana é escrever a partir do ponto de vista de uma pedra ou de uma árvore, de um outro ser. Eu falei, cara, eu nunca vou conseguir fazer esse exercício. E você está trazendo olha só como é que as coisas são, né? Você está trazendo justamente esse exercício. Vai ser muito bom para mim. O poder da sincronicidade. Eu acho que sem querer a Neide apertou a compartilhar tela. O poder da sincronicidade, né? Olha o pássaro, ele não mostrou agora. Deixa eu ver. Sim. Olha. Agora eu vi. Que coisa. E que bonito, porque parece que foi até ali um fogão, é o Aquaí, não é? Interessante, né? Porque tem uma linha, um risco, assim, né? Os fios pendurados, assim, né? Que compõem um desenho. Então, o que mais, quem mais trouxe, apareceu aí embora? Pergunta, ou depois, mas que você tenha... O que mais eu acho que me olham são os meus livros, porque eu trabalho, né? Eu faço tudo cercada pelos meus livros. Eles
estão em volta de mim, assim. E aí, quando você falou assim, o que dentro da sua casa que te olha? Aí eu pensei logo nos meus livros. Agora, como que eu vou imaginar o que eles diriam para mim, que eu ainda não sei. Mônica, você sabe que eu tenho essa impressão? Eu tenho uma lista de leitura, né? Que eu vou alimentando conforme a curiosidade. E aí, de repente, eu pego um livro que não estava na lista, que eu acabei de olhar e começo a ler. Aí eu fico imaginando os livros lá olhando para mim, falando, sem vergonha, isso não é Passou justo. na frente. Eu fui culpada. E eu compro muitos livros, mesmo sem ter lido ainda muitos dos livros que eu tenho. Tem muitos livros que eu ainda não li e continuo Quem nunca? comprando, porque Quem ainda nunca? faltam muitos livros que eu preciso ter, né? Aí eu fico pensando assim, será que se os livros pudessem falar alguma coisa, eles realmente iam falar, né? Nossa, os meus Você só falam fica e ainda comprando a me julgam. gente. Os meus ainda me julgam. Ainda Suzana, julgam. para mim, a imagem que apareceu foi assim, ó. Olhos de dentro da mata observam, atentos e curiosos, aguardando o devir. Foi essa sensação que me veio, assim, essa imagem. Olha, olhos atentos e curiosos me observam, aguardando o devir. De dentro da mata. De dentro da Isso, mata. olhos de dentro da mata observam, atentos e curiosos, aguardando o devir. Olha, Uma sensação assim, de suspensão, né? Algo vai acontecer vai acontecer. pouco antes do que vai acontecer. Né? Ótimo. Muito bom. E a gente ainda não sabe esses olhos de dentro da mata, o que é, né? É a linha seguinte que vai dizer, ou antes ou depois, né? E você vai descobrir enquanto escreve. Até porque, Suzana, eu acredito que as matas, as árvores, essa pergunta eu fui até escrever para colocá-la no meu trabalho. Algo te olha. Eu acho que a mata tem uma percepção, como fosse natureza, né? Uhum. E você observa que alguém fala assim, entre mata e parede tem ouvidos, né? Porque às vezes você está num lugar só, você acha que está só. Mas alguém teve uma visão sua. Ah, eu vi tu em canto falando de tal. Eu acho que foi as árvores que comunicou, entendeu? Então, algo te olha. E a minha amiga, a Lari, né? Lari, essa reflexão foi excelente. Eu tô até com vergonha de estar na sala com vocês, porque vocês são muito... Imagina, são todos, tem muita sapiência. Eu sou um você aprendiz, também. viu? Então é isso. Que bom seria que todos os professores, eu vou dizer até do mundo inteiro, tivesse essa chance de estar nessa aula com vamos dizer, com a nossa anfitriã, Suzana. A forma como ela fala, ela transmite em você segurança, você querer interagir, mesmo que não saiba. Ela te passa credibilidade. Agradeço demais, viu, Suzana? Obrigado mesmo. Sem diminuir até mais, tá certo? Você vai Mas era descobrir que isso. você sabe muito. Alô? Suzana, sabe uma outra frase Oi. que me veio? Foi Sim. uma frase que é assim, quando você olha o abismo te olha de Sim. volta. Essa Tem sensação outro também me horário. veio. Ah, tá. Ah, só um instante. Acho que, Inês, Sim. dá para... Acho que Aham. o áudio... Alguém está no telefone, eu acho. Isso. Mas o abismo te olha de volta. Quando você olha o abismo, eu não lembro de quem é essa frase, mas eu lembro muito dela, assim, me lembrei agora. Quando você olha o abismo olha de volta. Amei essa frase, vou até É, anotar aqui. Anota, procura quem, eu não lembro agora de quem é. E esse está, né, diante do abismo, como você falou. E o Irineu falando das árvores, porque esse próprio olhar, né, pode ser o olhar da mata, né? Pode ser o olhar dentro da mata, a gente ainda não sabe, né? E, então, tudo isso é muito interessante em camadas e descobrindo conforme escreve, né? Como você entrou no lago. Mônica, Como é se entrar na mata, essa suspensão, né? Isso que te olha. Muito bom. Mônica, numa pesquisa rápida aqui, a frase parece que é de Nietzsche.
E se você olhar longamente para um abismo, o abismo também olha para dentro de você. Ótimo. Anotei. É isso que eu falei, porque quando você se aprofunda naquilo que você quer, você consegue até tirar várias reflexões. Como essa interrogação aí da Suzana, todo mundo teve uma reflexão, não é isso? Então, eu acho que no sentido trazendo para nós, o abismo é nós, é o nosso interior, né? A gente começa a captar alguma coisa, fazendo uma varredura, aquilo que nós sabemos, e começamos a transmitir para alguém. Às vezes, algo Olha, que alguém até já sabe e tem medo de se expressar, mas eu estou falando, vocês estão deixando com muita vontade de falar. Até percebe que todo mundo está falando demais, tá? que ótimo, viu, Irineu? Eu que agradeço também você comentar, falar, né, dessa interação, porque é isso mesmo, né? É ter essa chance da gente estar nessas conexões, num estado de criação, cada um, né? De lidar também com esses pequenos abismos de o que vai acontecer. E é impressionante que a Alê falou da sincronicidade. Eu acabei de lembrar da Eliana Arruda, porque o livro dela de poesia Há uma Flor no Abismo. E ela acabou de chegar, entra na sala. Oi, Helena. Oi, boa tarde. Desculpa o atraso, mas lá atrasou também, aí não tive como. Mas que bom, vai dar para eu assistir uma hora de aula. Boa tarde, gente. Eu avisei que você não ia poder chegar na. Obrigada. E ela também, né, tem sido uma parceira assim de participar de outras oficinas aqui com a gente na UERJ. E essa poeta, né, que também veio ao lançamento e falou, trouxe coisas tão bonitas, falando da esperança também, né? Que a gente está falando da gaivota e leu o primeiro poema que eu trouxe da Memória do Mundo, e cada um está trazendo, forrando essa paisagem assim desses lugares nas margens do lago e agora ampliando para sua casa ou para sua apareceu aqui as árvores. Vocês estão trazendo expressões, palavras que tenham marcado no texto ou em alguma coisa. Imagens. Porque assim, eu lendo, né, os dois textos, né, a primeira coisa que eu pensei foi na cidade devastada, assim, sabe? Principalmente porque a minha cidade hoje está devastada. Então, assim, uma cidade submersa, devastada na lama, né? Então, aquele grito dos animais do Pantanal e o grito dos seres humanos lá, né? Dos que sobreviveram e dos que continuam debaixo da lama. Então, assim, o texto, para mim, desde que eu reli o seu livro, ele teve um impacto muito grande, porque são as várias camadas de leitura, né, que a gente pode trazer, né, aquele impacto da memória, né, de tudo que a gente vive e revive, né? Então, tantas tragédias em Petrópolis, tanta coisa, e tantas tragédias no país, né, e no mundo. Então, assim, e o poema sempre nessa coisa da atualização. Então, trouxe muito isso. E logo a seguir, o texto da Clarice complementa isso também, né? Na questão da casa, da cidade, da perda, da identidade, da ansiedade, tudo mais. Então, eu acho que eu fiquei bem impactada, assim, né? Claro, a gente está vivendo isso, né? Então não tem como, né? A gente fugir dessa, apesar de eu estar do lado de Petrópolis hoje, né? Eu estou aguerrida aí nessa campanha, né? De solidariedade, de doação, de tanta coisa. Então o texto me trouxe essas lembranças, essa memória, essa cidade submersa, devastada que mora em mim hoje. Eu sou de Petrópolis também, mas eu estou no Rio. E hoje fui até a beira do mar, que está hoje cristalino, né? Aquele verde água transparente. E quando eu estava lá sentado olhando aquele mar tão límpido, eu estava justamente me lembrando das cenas da inundação em Petrópolis. E justamente pensando nisso, como a água, né? Como a água traz também o bem e o mal
mas como ela também recupera o bem novamente do mal, porque é preciso lavar o que a inundação sujou. Então, como é que esse processo de regeneração, vamos dizer assim, do erro, né? Porque você, de certa maneira, a inundação é um erro que o ser humano deixou acontecer em Petrópolis, com o desmatamento, com aquelas construções irregulares nos morros, que desde 88 a geotécnica já proibia que se construísse por ali, e apesar dessa resposta que a natureza dá ao homem, da sua insignificância, né, diante dessa prepotência que ele tem de domar a montanha, de domar, né, o seu poder de poder fazer qualquer coisa, como essa água vem e acaba com essa prepotência do ser humano, e depois você precisa dessa mesma água para limpar toda a destruição que fica. É essa coisa da regeneração, é um pouco a fênix, né? É um pouco a coisa da fênix também. É o queimar para renascer, é a água para encher, mas não para transbordar. Como depois do transbordar, você tem que começar da superfície vazia novamente. Encher, mas não para transbordar. Me trouxe a ideia de que a água ela traz a vida e também traz a morte, né? Essas notas, né? Isso você coloque nas suas linhas, assim, já como parte, né? Quando a gente conversa aqui, já anote o que cada um traz de reflexão. Então, é importante, Helena, trazer isso. E o texto que vem em seguida da Clarice é a cidade, né? Eis a pedra, eis, né? Então, esse trajeto, e ao mesmo tempo, quando a Helena falou dos bichos e das vidas das pessoas, né? Os gritos, nessas campanhas agora, né? Das chuvas, como aquela época em Friburgo, né? Os bichos que ficaram perdidos, né? E eu vi também sobre os livros, porque aqui, Helena, a gente está falando dos livros, que as pessoas estão falando na casa, né? Eu vi que, além da Mônica, o Francisco também, a Lê estava falando esses livros que olham, que a pergunta era o que te olha, né? A Lari trouxe a mata, os olhos dentro da mata, e também apareceram os livros, e eu vi em Petrópolis livros que foram arrastados, né? Ficaram as livrarias inundadas e sem apoio também, né? Ali. Então, até isso, Mônica, você perguntou o que esse livro me diz. Até quando você escreve, vira uma pergunta também. Esse livro agora está aqui. O livro que está. Então, até isso, né? O livro que se vê agora, né? Não está. E eu ainda nem li, né? Tem aqueles que você fala, o que ele diria? E agora? E a água? Então, você pode até, nesse exercício, colocar o livro num susto em outro lugar e aí ver, talvez ele te diga alguma coisa assim, sabe? A própria leitura do amanhã. Você tem aquele livro na estante que você diz, um dia eu vou ler, porque você não pode ler todos ao mesmo tempo, né? Pelo menos aqui em casa, às vezes eu tenho uma pilhazinha ali de livros, então é aquele que eu vou ler hoje, aquele que eu vou ler no mês que vem. E não sei se vocês viram as cenas, não só da livraria destruída em Petrópolis, mas a Biblioteca Municipal de Petrópolis também foi destruída. E aí eu estava vendo as cenas lá do Centro Cultural, e aí eu pensei nisso, aquele livro que eu deixei de ler naquela biblioteca, aquele livro que eu deixei de comprar naquela livraria, né? Aquele que eu leria, que estava nos meus planos, mas que essa leitura do amanhã pode acontecer ou não, que nem os nossos destinos,
a gente projetos para amanhã, mas esses projetos podem se acabar de um segundo para o outro. Então, a Carmen me trouxe uma reflexão também, quando você falou sobre a fênix, né? Queimar para renascer. Uhum. Nossa, estou querendo citar a Suzana aqui. Ela fala de uma forma que a gente começa a pensar em cada palavra, né? Nem em cada frase, em cada palavra. Queimar e renascer. E o homem, o seu egoísmo é verdadeiro. Para mim, eu tiro o chapéu para você com essa sua reflexão, viu? Nós temos realmente que nos queimarmos mesmos para que nós nascermos novas criaturas, novos pensadores, com novas reflexões e sermos luz, transmitir esse espelho para alguém. Era isso. Obrigada, Irineu. E a Helena falou da poesia, né? Isso da Fênix, você pensar nesse renascer, eu lembro da Hannah Arendt, que até naquele artigo, né, que eu enviei sobre Tchekhov, eu trago um pouco esse, que é o não apagamento, a memória, e ela comenta, a partir de um poema de Rilke, sobre a arte como conseguindo colocar aquilo que as chamas que tudo transforma em cinzas, a arte consegue fazer com que aquelas cinzas de novo se inflamem e venha um movimento, né? Vem as chamas, e lembrando, a Carmen disse, né, e também mais alguém, dessa água, que pode ser destruição, que também é vida, né? Então, também ela faz esse revés. Tudo que está destruído, de repente, fale, grite em chamas novamente, né? A partir dessa escrita da arte. Então, esse escrever, né? Essa força que consegue ali, numa linha, acender de novo e fazer viver as coisas também. Alguém aqui também falou isso, né? Desse trazer à vida cada coisa. Foi. Agora, vamos ler a Clarice, o Manifesto da Cidade. Enquanto a gente, pensando nisso, dessa criação, disso que cada um, né, vivendo essas situações de perdas, de destruição, memória, cidades, e como a Carmen que lembrou, né? Que livro você teria lido e não, né? Não. E o Francisco Bezerra também comentou sobre uma reportagem de 15 mil livros em Petrópolis que estavam na rua, né? Então, cada um tentando se agarrar mesmo como você já tem anotado, né? Cada imagem, cada palavra que foi vindo, essas camadas, isso vão dialogar no papel de cada um. E agora, ouvindo Clarice, também tem coisas que se repetem, o jeito que ela coloca. Então, quero, como disse o Irineu, né? Isso de cada palavra ser importante, dentro desse rio que a gente anda com ela, nesse andar, nesse voo, nesse manifesto da cidade, tem coisas como, por que não? Ou então, esta é a ponte. Ou, mas eis que surge um cavalo. Daqui não vejo, mas sinto. Então, se fosse para você, se daqui não vejo, mas sinto, o que seria? Né? Eis, você está sobrevoando, qual é a cidade que você está? Ou a estrada? Ou o lugar? Eis o que você vê. Apalpo tuas escadas, ela vai dizer. Você. É interessante isso, né? Porque eis uma casa, mas apalpo tuas escadas é quase fechar os olhos e sentir, né? Então, você vê também com os dedos, né? Com as mãos. E, ao mesmo tempo, na memória, né? Acho que subi em Recife, essas escadas.
depois a pilastra curta. Então, cada hora é uma coisa que aparece. Então, vamos entrar nesses sustos, assim. Quando eu estiver lendo, vamos pensar nesses sustos. E quando vier algo assim, desse espanto, anota, para depois você completar para você, se der vontade desse ritmo. Então, da Clarice, né, do livro Onde Estivestes de Noite, Manifesto da Cidade. Vamos respirar, porque escrever também é respirar, né? Lembrar quando a gente está sentado, epa, onde é que está o meu pé agora? Está tocando o chão, não está? Né? Porque até isso. A Anani, que tem um sol que fica um brilho que vem, né? Tudo isso, às vezes, a gente faz fechar o olho. Tudo isso pode entrar na escrita também. Quando você pensa agora, o pé que dói porque esqueci de mover. Ou, sabe, essas costas que, de repente, você lembra, e alguém falou em brisa, em carícia, quando o vento, né? Essa brisa agora no pescoço. Então, na escrita de vocês, que em algum momento venha também do lugar que você está. E algo do seu corpo. Quando você fala eu, você pode também ver de eu, você pode dizer é o ombro, algo assim que dói, ou que ou é um vento, né? Em algum lugar, ou algo que se mexe, ou essa... E até, Mônica, do livro, às vezes um livro que tem uma falha, tem um rasgo ali. E esse rasgo que diz, olha só, o livro e esse rasgo. Né? Então, agora eu falei do corpo, pensar no detalhe do corpo, um lugar. Esse eu ser alguma parte de mim. Suzana, como que essa percepção de alguma parte do nosso corpo poderia entrar? Você podia dar um exemplo? Uhum. Por exemplo, a Clarice tem um trecho que ela escreva agora olhando a essa janela, sabe? Essa janela, e aí alguma coisa ali que aparece, ou às vezes a gente escrevendo, eu acho que no Luzia, né, Helena, que minha personagem no romance está escrevendo e fala, eu acho que isso também na Gaivota aparece, e um barulhinho da máquina, ou do digitar, que dá um ar de esperteza a quem se põe a trabalhar, sabe? Às vezes o ruído da caneta no papel também, ou o ruidinho, sabe? Alguma coisa assim. E esse trazer para o momento presente. É ótima a sua pergunta, também para poder lembrar isso, que é você, que a gente falou da memória, do que vê, isso que imagina quando pergunta, que se apresenta. Quando eu pergunto o que te olha, algo se apresentou. Mas, agora essa outra pergunta também. Eu escrevo. Onde? É no papel. Essa caneta que comprei ontem, né? Ainda quase, sei lá, quase acabando, ou essa mordida que eu dei, já disse que não ia morder mais. Qualquer coisa que... Ou, nossa, a Ananira, agora o brilho está na caneta. A Lari, que passou... É um gato ou uma gata? Gato. A gente vai aprendendo a ler os lábios. O gato que passou, assim, num momento que você está escrevendo no caderno. Então... No caderno de lápis. No lápis. Olha, até o lápis, né? Mas esse lápis, e na hora que a letra borra, porque passou o gato, o nome do gato, né? Como é que ele se chama? Manu. Manu passou por aqui. A gente ainda não sabe nem que é um gato, mas ela pode falar, esses bigodes que eu gosto tanto. Aí a gente só fica sabendo depois. Mas então, cada coisa que você nomeia vai te levar, sem você saber, para uma outra. Então, voltando, como, onde eu estou e com o que eu estou escrevendo, está escuro ou está claro?
Porque se está claro, você está enxergando, ótimo. Mas está escuro, e falo, e agora essa letra some, assim. Então, tudo vai ser um motivo para vir mais uma linha. E a Clarice, em A Hora da Estrela, o narrador, ele fala assim, ainda bem que o que eu vou escrever já deve estar na certa, de algum modo, escrito em mim. Sabe? Então, é isso. E, na verdade, é só porque você se dá o esforço de, na labuta, de ir lá escrever e ver, epa, e aí escreve e a coisa se escreve. Então, essa palavra que vem assim. Né? Então, por isso que é importante olhar e se deixar ser olhado. Aí vem a pergunta. Suzana, você falou da Luzia, da personagem do seu livro, né? Personagem principal. E a escrita dela é lá na árvore, né? Quer dizer, esse contato do corpo, né? Com a árvore. Então, a necessidade da árvore em contato com o corpo para ela poder produzir escrita num lugar de silenciamento dela, né? Então, porque você lembrou aí e me perguntou, e aí eu lembrei dessa coisa do local do corpo, né? O corpo em contato com outro objeto, a necessidade de estar naquele lugar para a produção de escrita. E aí pensei na Virginia Woolf, né? Na necessidade do teto todo nosso, do teto todo seu, para a escrita, principalmente das mulheres, né? A mulher viver de escrita, né? Produzir e viver de escrita. Então, a necessidade também do financeiro, de ter um lugar para isso, em relação à escrita do homem, né? Então, naquele livro da Virginia Woolf, não sei, eu lembrei dessa coisa do corpo em contato com um lugar que é necessário naquele silêncio para que se produza algo, né? E aí eu lembrei da Suzana, da personagem da Suzana, que é a Luzia. E essa coisa da Virginia Woolf, né? Da necessidade do espaço como... Você até tem um livro sobre as personagens escritoras, né? Ele fica mais ou menos, às vezes, por aqui. Tá, olha. A minha mesa... Pode indicar esse livro? Aqui. Pode indicar? Obrigada. Identidades em fuga. Personagens escritoras no romance brasileiro do século XXI. As personagens escritoras, olha, isso. Que aí tem a Maria Valéria Rezende, né? Você fala da Luzia, no romance tem a Tatiana Sanerovia, a Paloma Vidal. Mônica, o que foi? Que livro maravilhoso! Deixa eu ver de novo. Olha, maravilhoso, né? E é incrível, porque lendo, você entra tão próxima a cada romance, a cada personagem que ela fala, que realmente eu acho que te aproxima do desejo de ler cada obra. E ela traz muito esse olhar da mulher, né? Interessante, né? A personagem também. Já anotou, né? É o selo margem da palavra, é a editora Urutau, que é a mesma editora agora do seu poema, do seu livro de poesia. Origem, Isso. 7 romances, né? E 10 escritoras, mulheres, né? E são 10 autores, são 7 autoras, né? Mulheres. Então é a dupla autoria, é um espelhamento que a gente fala, né? A mulher escritora que cria personagens que também escrevem, né? Então é uma coisa por aí. Aí a Luzia da Suzana Fuentes está aí no livro. E você lembrou isso da árvore, né? Elvira, a Maria Valéria, a Luciana Hidalgo, né? A Tatiana Salem, Levi.
né? Mulheres, a Carola Saavedra, Paloma Vidal. Paloma Vidal, isso. E aí você falando dos espaços também, né? De ter um teto do seu, da Virginia Woolf, e ao mesmo tempo tem isso do caminhar, né? Que você também fala, e você pensar a escrita, às vezes, urgente, pode ser num bloquinho que você está caminhando, né? Também. Isso, essa deambulação, né, que eu acho que é necessária também para a produção da escrita, né, porque a gente também não produz só a escrita do imaginário, né? Eu acho que a gente também tem que viver determinadas experiências, acredito muito nisso, né? E tem a questão da imagem também. Hoje eu acho que a imagem está muito presente, assim. E essas imagens que você traz, eu acho fundamentais, assim, na própria poética, né, nos textos. Eu acho que é isso, é o corpo em contato, que alguém falou alguma coisa sobre o corpo, né? Eu acho que é esse corpo em contato, né, com o olhar também, aquela pedagogia da delicadeza do olhar, né? Porque, sei lá, a poesia ela acontece, né? A gente olha de repente pela janela do ônibus e ela acontece. Acho que é por aí um pouco, né? Acho que Isso. Até não sei se a Mônica está conseguindo sair. Um dia pode até esse seu livro, Mônica, você sair com ele, voltar, ver o que ele fala quando está fora de casa também. Eu tento transformar tudo que eu vivo em crônicas, porque eu gosto muito de crônicas. Aí eu vou e escrevo e publico no meu Instagram as coisas que acontecem de verdade. Mas eu nunca pensei em pegar coisas que acontecem de verdade. Algumas coisas eu transformo em poesia também, mas é mais difícil. Ela falou sobre escritas urgentes, né? Estão me ouvindo? Sim. Eu, quando estou com muita urgência de escrever e não tenho um bloco, não tenho um papel, eu escrevo num grupo que eu tenho só comigo mesma no celular, no WhatsApp. Eu escrevo ali vários poemas, crônicas. Teve uma vez que foi a primeira crônica que nasceu de mim, que eu estava indo no médico sozinha, né? Eu deixei a neném com meu marido, eu estava com muita falta de ar, mas não era Covid, já era em época de Covid. E eu fui escrevendo aquela situação e saiu uma crônica bem bacana. Mas aí eu vou escrevendo no celular, às vezes frases soltas, sentimentos, para depois achar, né? E não perder, né? Às vezes até vou mandar para o e-mail, do celular para o e-mail. Eu achei que só eu que fosse louco. Também criei um grupo no meu celular, meu grupo, só para minhas coisas. Achei que eu estivesse pensando, mas não é só eu, não. Existem outras pessoas com esse pensamento também. Olha, tá vendo? Eu também tenho. Uhum. Eu sou muito mais doida que você, porque às vezes eu escrevo a mensagem para alguém, eu escrevo primeiro para mim, ou às vezes eu gravo um áudio e escuto para ver se aquele áudio tá legal para mandar para a pessoa. Também faço isso, porque às vezes, assim, não é as mesmas pessoas que vai ter um linguajar, todos esses mesmos perspectiva, né? Mesmo pensamento. Vamos dizer que eu mando uma mensagem aqui para dona Helena, né? Desculpa o sinal de dona, e ela interpreta de uma forma e falar lá, de repente não vai ser do mesmo jeito. Então eu mando a mensagem, mas só que antes de eu mandar eu gravo, escuto, vai dar certo. Aí eu mando. Então acho que todos nós temos um pouquinho de loucura. Eu tenho um grupo, eu mesma, né? E o nome que eu dei para o grupo é Mimisma, Hasta la Louca e Finge Demência. La Louca e Fim de Demência. Eu mesma se faz de louca e finge demência. Que é uma frase que eu botei no meu Face e botei no nome do meu grupo comigo mesma. Muito bom. Mas é um ótimo recurso para você ir colocando suas anotações, seus pensamentos, em vez de estar com um caderninho, né? Às vezes você não tem mais isso à mão. Sim, porque os caderninhos depois você tem que digitar, né? E quando você onde é que estava aquilo ali. Cria uma outra coisa também, mas às vezes, se você criou muito no caderno, haja coragem para, né?
digitar. Sem contar que perde, né? Eu depois eu vou achar tempo, depois eu vou achar uma anotação que estou louca procurando. Num bloco estava no outro, ou estava na agenda. Eu vou fugir do assunto um pouco, mas eu quero aproveitar que vocês são todas pessoas formadas e sábias. O que vocês acham de você ser um professor da rede pública e ter seu filho matriculado na escola particular? Só para fugir um pouquinho do assunto. Eu Olha, acho que vai fugir da oficina, né? Discussão longa. A gente tem agora meia hora, 35 minutos. Então, vamos tentar, assim, concentrar aqui na oficina. Mas é uma pergunta boa, talvez nem para ser respondida, mas para ficar como reflexão, né? Dá um belo conto ou uma bela crônica. Também, né? A Carmen está sem microfone. Eu apago por causa dos gatos que fazem barulho aqui. É uma boa pergunta essa do que você acredita, né? Se você trabalha na escola pública, por que você acredita na escola particular? Eu acho que esse é um ponto que vocês podem usar para pensar aí, nessas sugestões de pensamentos futuros para vocês. E aí, eu acho, talvez, por exemplo, num dos poemas que eu falo da gaivota, fala: a criança não mais segura na escola. A gaivota, né? A baleia... A baleia no museu morre 2 vezes. Deixa eu ver. A criança não mais segura na escola, a baleia no museu morre 2 vezes, e todo registro, a memória é coisa rara, né? Como se agora fosse a morte de cada coisa. Então, até dentro dessas margens, né, da diversidade que a Lê falou logo no início desse lago, tem esses lugares de defesa e instituição da memória, do ensino, da transmissão, e a escola pública, né, como um lugar tão importante que vai atingir todos os lugares das margens também das nossas cidades. Então, como esses lugares também não podem estar nos silêncios, os silêncios bons, sim, né? O silêncio é aquilo que você para e o que eu escuto que vem dali. Então, quando a gente vai votar e vai ter as escolas públicas como lugar de votação, né? É tão bonito você ver os murais, o que cada criança ali fala no seu desenho, e o trabalho de cada professor. E é incrível, né? Então, eu acho tão fantástico você ter nas margens da cidade essas crianças saem do colégio, vão para casa, qual a segurança que elas têm no trajeto? Né? Então, até isso, a criança mais segura na escola, e a criança que morre no caminho para casa, né? Aquela que tinha e falou: mamãe, mas eu estava com a camisa da escola. Eles não viram. Então, são lugares também, né, para citar, para vocês trazerem, quando forem criar esses lagos, essas margens, essas vidas, né, diversas, e escutar esses silêncios. Aí eu lembrei, Suzana, do seu poema hashtag #UERJ Resiste, né? Tem super a ver com o que a gente está falando, porque ele fala também sobre a escola pública, né? Sobre a universidade pública, sobre a casa, que é uma das nossas casas, sobre a língua, né? E traz, ele conversa super com esse outro poema e também com a Clarice, porque fala do Rio, fala de tantos rios, né? O Rio de Janeiro, o Rio Água, né? O que essa cidade poderá existir sem tantas coisas, mas não pode existir sem a educação, sem a universidade pública, só para a gente falar, porque assim, né, o livro da Suzana, esse aqui, ele conversa muito sobre essa temática, né? Aqui nesse poema
da UERJ tem a memória, né? Como tem a memória no Pantanal, como tem a memória no texto da Clarice. Então, assim, acho que esses temas são caros ao livro também e vale muito a pena, assim, a pessoa ler o livro num todo, para essas agens todas que perpassam o livro. É muito interessante, né? As repetições dos versos, porque você repete, você traz esses versos de novo, num resgate a essa memória, isso também acho super importante. Desculpa, Irineu, acho que foi ele. Não, eu quero pedir desculpa aí aos companheiros demais, porque eu coloquei uma questão que para mim não tem nada a ver com a questão da formação, né? Mas isso me tem me judiado tanto. Eu aproveitei o momento que vocês são muito intelectos, né? E vamos dizer que expertos, eu sou muito leigo ainda e gosto de aprender com as pessoas do tipo de vocês. E isso me matuta tanto, sabe? Peço desculpa por ter interferido nessa pergunta, viu? Mas sabe que a sua pergunta trouxe mais reflexões para a gente, né? Fez voltar. Então, isso que é tão válido, né? E a gente fica preocupada com o tempo, né? Alguém comentou, mas olha como que ela alimentou, trouxe de volta, né? Coisa. Então, talvez mais interessante do que responder seja voltar e ver a que pontos de contato ela tem, né? Como a Helena trouxe agora também, lembrou desse poema da UERJ, que está na Gaivota. Você falou da casa, né? Da cidade, é verdade, Helena. Eu abri aqui. Que a cidade poderá existir, né? Sem os tambores, sem os poetas, tradutores, investigadores, sem Shakespeare, Machado de Assis, Guimarães Rosa, Dostoiévski, Carolina Maria de Jesus, sem os sinais de fumaça, dessas torres que falam com o mundo. Esta cidade poderá existir, mas não por muito tempo. Né? Então, fala das torres na UERJ, né? A paisagem íntima entre a Mangueira e o Maracanã. Né? Quem lembra aqui no Rio, né? Não sei se mesmo a Nani que está em Porto Alegre lembra bem, né, da UERJ. Então, esse da memória, né? Que a cada luz que se apaga, a sua língua, a sua casa morre um pouco também. Ana lembrou da casa, né? Ser uma casa também. Com a importância, né, de instituições públicas de ensino. Quando morre, né, morre um pouco também a sua casa. Então, quanto tempo, e aqui o Rio, né, pode existir sem os sinais das torres, das rampas, da tela à página, as linhas, sem um coração palpitante. Não podemos deixar, é preciso que ela exista, no coração da cidade, a chama acesa do desejo. O movimento, né, que se falou aqui, isso que move a gente, é o desejo, não desistir, né? Então, Irineu ficou indignado com uma coisa, que bom, né? E isso realmente tem que continuar, o desejo de que, como? Né? Tem que... Mas você ficou a pergunta dentro da formação, que para mim não tinha nada a ver, né? Mas eu fui revendo agora as minhas indagações, as minhas indignações, a Helena foi sensacional em responder, e todos. Mas é porque eu não acredito numa pessoa que leciona numa rede pública, desde que você iniciou sua vida de profissionalismo, aí tira o seu filho e põe na escola particular. Como que você é pai, vai acreditar na professora dessa ou no professor? Assim, pensamento meu, tá certo? O microfone está fechado, Suzana. Obrigada. Na Clarice, esse manifesto da cidade, ela pergunta, né? Por que não tentar, neste momento que não é grave, olhar pela janela? E esse momento que não é grave, a gente pensa, né, agora, puxa, não é grave, será, né? Você vê que tem um jogo, né? Esta é a ponte, este é o rio.
Eis a penitenciária, eis o relógio, é Recife, eis o canal. Onde está a pedra que não sinto? A pedra que esmagou a cidade. Na forma palpável das coisas, pois esta é uma cidade realizada. Seu último terremoto se perde em datas. Estendo a mão e sem tristeza contorno de longe a pedra. Alguma coisa ainda escapa da rosa dos ventos. Alguma coisa se endureceu na seta de aço que indica o rumo de outra cidade. E é incrível, né? Como a Helena falou dessa atualização de cada vez que a gente lê um texto. Este momento não é grave. Aproveito e olho pela janela. Eis uma casa. Apalpo tuas escadas, as que subi em Recife. Depois a pilastra curta. Estou vendo tudo extraordinariamente bem. Nada me foge. A cidade traçada. Com que engenhosidade? Pedreiros, carpinteiros, engenheiros, santeiros, artesãos. Estes contaram com a morte. Estou vendo cada vez mais claro. Esta é a minha casa. Esta é a casa, a minha. A ponte, o rio, a penitenciária, os blocos quadrados dos edifícios, a escadaria deserta de mim, a pedra. Mas eis que surge um cavalo. Eis um cavalo, com 4 pernas e cascos duros de pedra, pescoço potente, a cabeça de cavalo. Eis um cavalo. Se esta foi uma palavra ecoando no chão duro, qual é o teu sentido? Como é cavo este coração no peito da cidade? Procuro, procuro. Casa, calçadas, degraus, monumento, poste, tua indústria. Da mais alta muralha, olho, procuro. Da mais alta muralha não recebo nenhum sinal. Daqui não vejo, pois tua clareza é impenetrável. Daqui não vejo, mas sinto que alguma coisa está escrita a carvão numa parede desta cidade. Clarice. Tem frases, linhas, trechos que chamem a atenção, assim, fazer como naquele início, o que vier, do que você leu. Eu achei muito bonito aquele trecho, apalpo tuas escadas, as que subi em Recife, porque apalpar nos lembra sempre as mãos, mas tu pode caminhar apalpando também, né? Então tu caminha sentindo, percebendo a textura, mas ao mesmo tempo aliviando alguma rugosidade, alguma dificuldade, alguma coisa que machuca, que eu achei tão poético apalpar as escadas, que para algumas pessoas pode dar o ar do cansaço, do esforço, mas ao mesmo tempo te leva para lugares que tu pode ver mais, né, do que estando no nível do mar, por exemplo. Que bonito isso, porque você já trouxe também, né, o apalpar da textura, do sentir, também, às vezes, um apoio, né, esse descansar. Isso que ajuda a se mover e seguir. E outras coisas que você trouxe. Também tem uma frase do Frederic, que eu não sei o resto do nome dele, Nietzsche, que ele fala que aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não se tornar também um monstro. Quando se olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. Uhum. Do Nietzsche, sim, está dentro daquela frase. Né? Então, assim, a amiga falou no início também, é aquela coisa, a gente precisa nos acautelarmos, né? E trazer já no final da nossa formação de hoje a sabedoria, a profundidade, a reflexão. Então, essa aula de hoje é como se já tivesse passado por esse momento. Não sei como, mas já tive essa sensação. E cada fala de vocês que falaram aí, eu escrevi várias coisas aqui, eu vou tirar muito proveito e vou, a partir de hoje, ser um poeta, é o jeito de ser.
na próxima aula eu compartilhar com Olha. vocês um pequeno texto que eu vou fazer. Obrigado, gente. Isso. Na próxima aula, próximo encontro, né? Tragam o texto que vocês tiverem escrito, né? A partir de tudo isso, que já está se escrevendo, né? Quando eu falo anota e tal, já está se escrevendo, né? A Carmen fez sim. Olha. Alguém? E também... Ai, desculpa, Fale, Suzana. fale. Do jeito que eu Pode gosto, falar. no papel, Já estou escrevendo. do jeito que eu gosto. Eu já estou em criação aqui. E se a gente pensar no ser e estar do deficiente visual no Sim. mundo, ele olha Será que com congelou? A Eugênia estava falando. Será que foi o meu que congelou? Está ouvindo agora? Está ouvindo? Ouviu? Eu acho que Estamos ela que... ouvindo. Acho que a Suzana congelou. Voltou. Suzana congelou. Suzana tinha congelado. Voltei. Voltou. Tá. Se a gente se colocar na posição de uma pessoa que tem deficiência visual, elas têm os olhos nas mãos, né? Então, elas apalpam, elas tocam, né? Elas sentem o mundo por meio dos dedos, né? Elas conhecem, elas vivem, né? Os olhos estão ali, né? Na ponta dos dedos, no tocar, leem com as pontas dos dedos, a referência, né, visual está nas mãos e nos pés também, né? E dos pés também. Isso. Suzana. Ana. A Mônica e o Fabrício. Sim. Você vai ler e analisar e fazer comentários sobre o nosso texto? Eu queria até pedir agora, quem quisesse ler assim, um trecho do começo para a gente já sentir um pouco dessa produção, que eu sempre gosto de, no encontro, saber um pouco já do que está surgindo. Posso ler? Pode. Eu escrevi. Só um instante. E Fabrício queria falar alguma coisa? Suzana, oi, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. É uma coisa rápida. Esse texto da Clarice me lembra muito essa relação forte entre palavra e imagem, né? Uhum. A ideia de sugestão e tudo também atrelada à questão aos recursos de memória e de imaginação também, né? Você se imaginar em determinados lugares, você reconstruir vivências, né? Então, eu acho que tem muito essa sensação que está mesmo estando na cabeça da gente, nos toma assim de forma tão intangível assim, e parece até uma vivência muito concreta, né? Você constrói um significado através da palavra e parece que você viveu aquilo e está sentindo aquilo, né? Então, isso é muito, muito bacana no texto da Clarice. Eu queria saudar aqui a Helena Arruda, que a Helena já participou da revista Diversos Afins que eu edito. Uma poética do corpo até, Helena. Eu estou sem câmera aqui, peço desculpa a vocês. Mas Helena, Fabrício. Lembra, né, Helena? Com a série de poemas claro, ligados claro. à questão do corpo e foi fabuloso. Assim. Obrigada, Fabrício. Obrigada. Eu vi você também no lançamento do livro aqui no episódio passado. Obrigado. Era isso, essa relação entre memória, linguagem, né, e imagem, né? Palavra e imagem. Imagem e palavra. O Fabrício tem participado dos encontros de literatura russa e ele falou da revista dele, né? Até mandou o link, se quiser mandar novamente aqui para o grupo hoje, né? Revista linda, gente. Vale super a pena. Eu estou lá, sou suspeita de falar, não estou falando de mim, dos meus poemas, mas tem muita poesia, tem muita coisa bacana, revista muito bonita. Parabéns, Fabrício, pela revista, por todo esse apoio que você dá também para a gente que escreve,
E eu acho que isso também é importante, né? São veículos muito importantes, assim, para a gente publicar. Revistas de literatura. Casas, né? Outras casas. Né? É que, na hora, eu não me toquei que era o mesmo Fabrício. Eu vi Brandão, fiquei na dúvida, porque está sem câmera. Mas é isso. Obrigada aí. Obrigada também. Obrigado, Helena. Eu vou botar o link geral da revista, já botei aí, vou botar também a página que você publicou com a gente também, ó, a Janela Poética, onde aparecem os seus poemas. Pessoal vivo. Obrigada. Está aqui o link, diversos afins. Né? Diversos Quando afins. for a hora da leitura, eu gostaria de ler o que eu escrevi. Está muito cansado, mas eu vou tentar. Então, vamos lá. Então, peraí.